Oi, crianças lindas! Tudo bem com vocês? Vocês conhecem o verdadeiro sentido da Páscoa? Hoje, a nossa história, a história da Páscoa de Jesus. Era a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, bem próximo de Jerusalém, ele pediu a 2 de seus discípulos que encontrassem um jumento. Eles encontraram um jumento e lançaram seus mantos sobre ele. Jesus montou no jumento, cumprindo a profecia bíblica que diz: Jerusalém, aqui vem o seu rei, montado num jumento. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Muitas pessoas lembravam de seus milagres e se juntaram a ele. Eles colocavam seus mantos e ramos de palmeira no caminho à sua frente para honrá-lo. Eles tinham esperança de que Jesus fosse o Salvador prometido de Deus. Então gritaram: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o Rei de Israel. O mundo todo o está seguindo, murmuraram os fariseus. Diga que se calem, Jesus. Jesus respondeu: mesmo que todos parassem de gritar, as pedras ainda me louvariam. Jesus curou pessoas doentes e alimentou pessoas famintas. Ele amava os rejeitados e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Mas alguns líderes religiosos não gostavam do que Jesus dizia e tinham inveja dele. Eles odiavam tanto a Jesus que decidiram que ele deveria morrer. Eles deram 30 moedas de prata para que Judas, um dos discípulos de Jesus, o traísse e entregasse. Jesus e seus discípulos celebravam a festa da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus disse com tristeza: um de vocês vai me trair. Surpresos, cada um deles respondeu: eu não, Senhor. É verdade, disse Jesus. Um de vocês, alguém que está comendo aqui, vai me trair. Eu não, Senhor, disse Judas. Você sabe que é, Jesus respondeu. Vá, faça isso depressa. Então Judas saiu. Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Ele o partiu, deu para seus discípulos e disse: lembrem-se de mim ao o comerem. Este é o meu corpo, entregue por vocês. Quando terminaram de comer e beber, Jesus e seus discípulos cantaram um hino. Depois, foram ao jardim do Getsêmani para orar. Então, Jesus tomou um copo e agradeceu a Deus por ele. Bebam todos, disse ele. Este é o meu sangue, derramado para que seus pecados sejam perdoados. Depois de comerem juntos, Jesus disse a seus discípulos: esta noite vocês vão me abandonar. Eu não, disse Pedro com firmeza. Eu jamais o abandonarei. Jesus suspirou. Antes do galo cantar pela manhã, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu morrerei com você antes de fazer uma coisa destas, bradou Pedro. Quando chegaram ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu a seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos estavam cansados e adormeceram. Jesus orou sozinho ao Pai. Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. Mostre-me se há outra saída, ele orou. Caso contrário, farei o que me pede. De repente, uma luz brilhou. Ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Sou eu, disse Jesus. Quando ele disse isso, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus se entregou. Eles o prenderam e levaram até os seus líderes. A maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro o seguiu de longe. Ele esperou num pátio para ver o que ia acontecer. Você não estava com Jesus? Alguém perguntou. Assustado, Pedro disse: não. 2 outras pessoas perguntaram a mesma coisa. Vocês estão errados, Pedro disse. Eu nem mesmo conheço este homem. Pedro negou Jesus 3 vezes.
Quando ouviu o galo cantar, ele chorou amargamente. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivo para matá-lo. Eu o soltarei. Mas a multidão começou a gritar: Mate-o! Então Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira morro acima. No alto do monte, os soldados romanos pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz. Eles fincaram a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo: Você salvou outras pessoas, por que não salvar a si mesmo? Pai, perdoa-lhes, disse Jesus. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: Está concluído. Ele havia completado a obra que veio realizar por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e rolou uma grande pedra na entrada. Um longo e triste dia havia chegado ao fim. Domingo, pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. Elas sabiam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra e estavam pensando como tirá-la. Quando elas chegaram, a pedra já tinha sido tirada. O corpo de Jesus tinha desaparecido e havia anjos no túmulo. Jesus está vivo, disseram os anjos. Vão contar aos discípulos dele. As mulheres contaram aos discípulos. Pedro e João correram para o túmulo de Jesus para ver se era isso mesmo. Só encontraram os panos com que Jesus fora enterrado e voltaram para casa confusos. Mais tarde, os discípulos reuniram-se numa sala. Eles conversavam sobre o que estava acontecendo quando, de repente, Jesus apareceu. Eles ficaram apavorados. Pensaram que era um fantasma. Não fiquem preocupados, disse Jesus. Vejam minhas mãos e pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim. Vocês não poderiam tocar se eu fosse um fantasma. Fantasmas não comem, mas eu estou com muita fome. Então, Jesus comeu um pedaço de peixe e depois começou a ensiná-los. As Escrituras são claras, disse ele. O Messias deveria sofrer e morrer e depois ressuscitar dos mortos. Agora, anuncie ao mundo o que vocês viram, que todos saibam que os seus pecados podem ser perdoados se eles se voltarem para Deus. Isso é possível por causa do que eu fiz. Jesus está vivo! Viva a ressurreição do Senhor! Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não há amor maior.